Hoje nós vemos que a gente tem acesso e tem outras formas de aprendizagem que envolvem a educação à distância, com ferramentas que em determinadas áreas se mostram tão eficazes e em boa parte dos casos, de várias áreas, até mais eficazes do que a própria aula presencial. Porque ali você tem a opção da pessoa acessar o material quando quiser. Ali você tem a opção também, se você se organiza, se ela disponibiliza esse retorno, a pessoa pode organizar seu pensamento e entrar com uma pergunta, com um retorno, e isso gera uma forma de comunicação, um fluxo de comunicação de informações. Ela possibilita essas questões numa maneira onde cada uma das partes vai se organizando ao longo do tempo e tal. Ali você pode fazer encontros ao vivo e presencial, assim, presencial não, no tempo real, uma live, tem todas essas possibilidades. Pelo mundo, nas diferentes áreas, isso tem se mostrado com ótimos resultados. É difícil você ver um estudo que vai comparar até uma metodologia e a outra metodologia de educação, e você vai ver que a metodologia antiga é pior, por quaisquer motivo, do que a outra metodologia de educação, no caso, educação à distância e tal, que geralmente tem as pesquisas, porque existe hoje um interesse de saber o impacto. O engraçado é que as pesquisas geralmente são conduzidas pelos grupos que fazem educação à distância. E os grupos que fazem educação à distância estão ali imersos naquela pesquisa porque eles querem saber se eles estão conseguindo melhorar o processo. Então isso gera uma pesquisa participante, ou seja, ele é um pesquisador que está participando do processo. É claro que isso pode aumentar um viés, assim, falando, olha só, foi bom por esse aspecto, claro, ele vai começar a ter uma visão de si, uma visão boa de si. Tudo bem, mas isso na ciência tem quase todas as áreas, um viés da pessoa ter o seu interesse, por isso fazer determinados recortes, algumas coisas para indicar certas coisas. Isso é muito natural, nessa área também, porque você vai fazendo processo de educação e tudo. Isso em parte envolveu, é uma coisa que é uma ferramenta de trabalho importantíssima. E hoje no mundo atual, com essa situação atual, se mostrou isso. E a gente mostrou inclusive que existe uma lacuna, existem estudos, por exemplo, na minha área mais específica, da fisioterapia, apontando os benefícios da mesma maneira. No caso, por exemplo, de uma reabilitação de joelho, uma população seguiu fazendo a reabilitação de uma artroplastia, retirar o joelho, colocar outro joelho. Aí isso daí tem um protocolo bem estabelecido, tem fases bem estabelecidas para seguir, uma coisa bem protocolar. Ó, você estica até aqui, até lá e depois... Então o paciente foi capaz de ir acompanhando toda semana aquelas informações e fazendo os exercícios em casa. E a satisfação de quem vivenciou o processo foi melhor no grupo que acabou fazendo a questão online, do que sair da sua casa, que é uma coisa que tem uma dificuldade para sair, porque geralmente é um paciente que já tem uma certa idade, e a locomoção, sair de casa, entrar de carro, sair de carro com uma perna doendo, inchada. Se ela recebe as informações corretas, ela faz isso em casa. Nós, como fisioterapeutas, também com essa característica de reabilitação, a gente sabe que na verdade é melhor mesmo. A pessoa fazer certas coisas em casa é mais fácil e é clinicamente melhor naquele quadro, por exemplo. Isso confere mesmo, tá? Existem outros estudos em áreas de atenção primária também. Por exemplo, quando você é um médico, ou é um fisioterapeuta, ou é uma equipe multiprofissional que atende as maiores demandas, as demandas mais prevalentes da população ali num centro de saúde, um centro de profissionais de saúde. Então nós vemos assim, às vezes estamos com problema de, sei lá, já tem trabalhos com acolhimento de depressão, por exemplo, de suicídio, para você acolher a pessoa. Antes, os trabalhos antigos eram feitos muito mais com o telefone, hoje já melhorou, tem vídeo, tem educação à distância, telehealth. Né? Isso tem alguns estudos e tem estudos interessantes com a questão da transformação da massa corporal da pessoa, eu digo, para lidar com os problemas metabólicos, tá certo? Os problemas cardiometabólicos, diabetes, até hepatomegalia, fígado gorduroso,
os exames, né, problemas associados a isso, sobrepeso, e as lesões relacionadas a esse processo todo. A distância também tem bons resultados. Então é interessante que quando você necessita, que aí é que a gente faz um link importante, a relação entre a educação e o cuidado, a atenção, ou a terapêutica no caso, é muito próxima. Embora são áreas que venham estudando distintas, mas existe essa ligação e ela é muito próxima, porque na verdade a gente chega a concluir que aqui, se você sabe educar a pessoa frente ao que ela tem, o que ela deve fazer, quais são as melhores estratégias respaldadas, basicamente, pelo menos na literatura, o que se tem de melhor, para não ficar fazendo negócio que não funciona desnecessariamente, e gastar energia, sua determinação, sua energia, a sua capacidade de aprendizagem em volta de coisas que ela vai obter resultados melhores. Então isso é importante para que ela esteja dentro de um cenário onde existe uma validação de que isso funciona mesmo, seja sobre o olhar científico, que pode excluir algumas coisas. Isso aqui a gente achava que funcionava e não funciona. Isso aqui a gente achava que funcionava e até piora o quadro. Então tu está arrumando, está usando um esforço humano de concentração e de aprendizagem, aquele indivíduo, e ele está fazendo a coisa errada, e o barco dele está afundando, está cada vez piorando. Isso a gente vê em várias estratégias que já foram validadas e que hoje se usa muito. Muitas medicações afundam o barco ao longo do tempo, para depressão, para ansiedade, para problemas cardiometabólicos. Se você entra com a medicação, aquele barco começa a afundar. Então é o processo de educação que vai ver, só que daí se o barco começa a afundar, e se você considera que isso é normal, você como profissional, porque você só fez isso ao longo da sua vida, só foi conduzido naquele protocolo, com aqueles determinados recursos terapêuticos, sem se perguntar, o barco vai afundando e você fala, não, mas isso é normal. Claro, só isso que você viu na sua vida. Na sua experiência, isso é normal, porque realmente, o conceito de normal seria, por exemplo, onde é que se acumulam os casos? Se acumula numa queda assim, ó. Por que os casos se acumulam numa queda assim? Porque você usa essa forma de intervenção. Então, a normal é aquele ponto do meio da curva, de uma curva que se distribui assim, aquela curva assim, sabe? Então, o meio, a média, o meio aqui, a média, a mediana, o cálculo da normal fica ali no meio. Isso é normal. Porém, se você tivesse uma outra intervenção, tanto na hora de entrada, ou seja, na atenção primária, na hora que a pessoa chega no seu serviço, você tivesse como equipe ou como pessoa uma outra abordagem, ou como profissional de atenção primária, profissional que vai ver a pessoa e falar assim, oh, peraí, essa pessoa está com um problema, o que a gente vai fazer? Se você, desde essa entrada da pessoa no serviço, que ela veio para você com o seu primeiro problema, você conseguisse fazer, olha, educar essa pessoa, a cura dela talvez não fosse assim, fosse assim, ela ia sair daquele problema metabólico, ou aquela dor opioide, dor um grau muito severo, remédios para dor e tal, aí você ia começar a reabilitar ela, fortalecer ela e tal, no caso de problemas metabólicos, diabetes, hipertensão, cardíacos, você não ia botar o remédio logo de cara, ou ia, aí ele ia ir para cá, ia melhorar um pouquinho, atenuar os sintomas, mas depois você ia começar novamente educando essa pessoa para o caminho correto, daí a pressão ia baixar, porque ela ia entender sobre o estresse, ela ia entender sobre as variáveis alimentares, ela ia entender como é que funciona o ciclo circadiano, ou seja, como é que ela acorda, os hormônios dela, o cortisol mais alto, quando é que ela deve fazer prática física, como você consegue mexer na vida dela para que ela introduza algumas coisas, tenha satisfação o suficiente para que ela consiga mudar a forma como ela lida com sua vida. A partir do conhecimento e da decisão. Porque chega uma hora ela vai decidir, eu vou... Aí então assim, essa parte de educação, ela envolve muito isso, você conseguir mostrar para a pessoa que existem possibilidades, mas conseguir resgatar nela a vontade dela levantar, e ela vai ter que mexer algumas engrenagens da vida dela, do jeito que está mexendo, ela vai ter que introduzir algumas coisas. Só que como é que você consegue fazer para ver qual das coisas, dos contextos que você trabalha primeiro e como? Qual a primeira mudança? Por exemplo, se eu sou fisioterapeuta, eu sempre vou falar de exercício físico. Isso é um grande problema do nosso serviço, cada um vê só um recorte.
E já falo que a solução que se tem na sociedade muito hoje é falar equipe multiprofissional. Essa seria uma coisa ideal, mas essa coisa ideal é muito difícil de acontecer realmente, tá? Porque daí cada um vai passando para um, vai passando para outro, mesmo que seja em equipe, se eles falam línguas diferentes, isso aí já não funciona. Se eles têm interesses um pouco diferentes, isso já não funciona. Porque se eles não conseguem ver o todo daquela pessoa, tudo junto, e isso é responsabilidade de cada um. Todos têm que ter habilidade para ver o todo. Então, um profissional de saúde deve ser capacitado para ver o todo. Para mudar de modelo, pessoal. Se lembra daquela curva que está caindo por aqui e está subindo por lá. Então, assim, o profissional vendo o todo, quer dizer, ver as coisas básicas mais eficazes e efetivas na literatura e conseguir acompanhar transformações segundo essas coisas básicas, acompanhando o trajeto clínico da pessoa, se ela vai melhorando. Aí você vê, poxa, vê assim, tirar o remédio, poxa, meu sono começou a dormir, ou seja, a melhorar. E você vai tirar algum remédio que você deu para sedar ele, para dormir, porque ele estava muito agitado, estava dormindo agitado. Nossa, isso é a coisa que mais tem. São coisas na qual o nosso serviço de saúde, a gente tem visto que ele não está conseguindo melhorar. Ele entra no problema que ele só piora. Hoje a gente tem um problema populacional de ansiedade, de problema de depressão, de problema... O Brasil é um dos países que mais toma ansiolítico, antidepressivo. E, é claro, a pessoa não dorme, a pessoa está ruim, remédio para sono. A gente tem esse problema, porque a gente não consegue... com o nosso modelo a atenuar isso. E o modelo envolve o quê? Aprender o que é educação. E educação é autonomia. A pessoa, em última instância, o indivíduo, ficar autônomo, saber o que fazer, pá. E autonomia do quê? Sobre o quê? Sobre tudo. No fim das contas, se possível, qual é o ideal? A pessoa não precisar de nada externo. Nem uma intervenção de fisioterapeuta, nem de osteopata, nem de médico, nem de remédio, nem de nada. Ela tem autonomia sobre a sua vida. Talvez ela venha ter uns barrancos, uns trancos e barrancos, tudo bem? Mas ela tem autonomia sobre as coisas da sua vida, do seu crônico, do seu dia a dia. Isso é muito difícil de atingir, porque você tem que instaurar no ser humano, você tem que criar ser humano, você tem que ajudar o ser humano a encontrar o poder sobre o todo, sobre ele todo, sobre a sua vida. E isso, a educação à distância, possibilita sim. Porque agora eu estou fazendo um vídeo, estou falando com você, e eu estou à distância. Você pode sentar e conseguir meditar um pouco nesse vídeo. Meditar um pouco nesse vídeo e falar, porra, eu quero, sabe? Será que se eu fosse fazer uma escala de quanto ser humano todo eu me sinto, quanto bem comigo e quanto autônomo, escala de autonomia e tal, de 0 a 10, como é que você se sente autônomo? Tá? Onde você está, na sua família, na sua inserção social, na sua situação também, todas elas, o conjunto, financeira, afetiva, em todas as tuas áreas. Tu se sente autônomo? Você consegue navegar o seu espírito? Navegar a sua alma? Ânima? Aquilo que lhe anima? Aquilo que lhe mexe? Você consegue navegar essa vontade, esse desejo, esse impulso? Navegar na sua vida? Eu digo navegar porque é uma questão de o impulso, a motivação, o desejo, são coisas que se moldam às necessidades, às ondas, às intempéries, os cheiros, os sabores, as vontades da vida, que são coisas orgânicas, são coisas que vão... Elas não são tão binárias, sim ou não, sim ou não, sim ou não, mas são questões que envolvem uma sensação de todo, de integralidade, de força. Então seu corpo está bem, você está forte para ir para frente, seu corpo está forte, para você ter consciência, para você seguir em frente e ficar bem, cara. A partir disso, se você consegue instaurar essa consciência, reforçar essa consciência, fortalecer e estabilizar essa consciência, e se a pessoa consegue a todo dia sentar sobre essa consciência e meditar, vai ser muito bom. A pessoa vai acordar, hoje eu preciso tomar um chá, tá louco, eu estou muito agitado, estou com a palpitação, estou com a frequência cardíaca acelerada. Não, hoje eu estou bem, pá, hoje eu estou bem, nossa, me acordei bem, nossa, me senti bem menos inchado do que ontem, por exemplo, porque me alimentei bem durante o dia, acordei bem mais desinchado.
sinto que, sabe? Sabe quando você sente que está bem? Você sente que está bem, às vezes, até pela dificuldade. Quem passou pela dificuldade consegue até ser mais assertivo e saber se está bem. Que são polos, né? Você lá tem sempre rinite, sempre sinusite, sempre não sei o que, sempre... Vai ter dia que você vai falar, poxa, minha rinite está melhor, isso aqui está melhor. Às vezes a gente não tem consciência do que houve. A gente não domina a fisiologia para saber o que está havendo. Mas isso é muito recorrente. A gente mostrar para a pessoa, olha só, às vezes no consultório eu vejo a pessoa tinha vários sintomas, daqui a pouco ela cresceu em outros aspectos, trouxe o foco para outros lugares e aquilo fortaleceu a vida dela. Ela está mais alongada, ela está circulando, ela está se sentindo bem socialmente, ela está melhor. Então ela como um todo está melhor, só que o foco dela, a atenção dela passou para outros assuntos. E depois desses outros assuntos fortalecidos, o mecanismo de autorregulação, a pessoa está bem, você pergunta sobre o sintoma inicial que levou a tal processo, por exemplo, uma rinite constante e tal, e ela pode te responder, não tenho mais tido, não me lembro a última vez que deu. Se ela não se lembra mesmo, a ausência de memória é a melhor coisa, porque ela já não está vivendo aquilo é uma grande informação, não está vivendo mais aquilo. E olha, se a gente pega pessoas hoje, diabéticas, ou começando a ficar diabética, no exame a minha insulina não dá errado. Ou pessoas que estão entrando em problemas metabólicos. Ou no início, eu estou tendo uma dor. Pega essa pessoa. Ela não tem memória ainda tanta. Claro, ela chega no médico apavorada sempre. Acabou, chegou minha hora. A pessoa fala, chegou minha hora. Chegou a hora de quê? De chegar no médico e receber um diagnóstico e começar a entrar numa postura passiva e receptiva frente à vida. Não tenho mais o que fazer. Me desencorajar, isso aqui eu não posso, tu já vai começar a entrar no desenho de um protocolo maior que existe para você. Só que às vezes esse protocolo não leva para um bom lugar, esse protocolo é cheio de medo e cheio de crenças que não são verdadeiras. Por exemplo, dentro desse protocolo pode ser que tenha um repouso, não posso mais fazer isso, não posso fazer isso porque tem impacto. Nesse protocolo e nessas crenças, todas as crenças, tem várias justificativas cognitivas racionais. Olha lá meu exame. Eu não posso mais fazer isso por causa que anatomicamente eu tenho impacto aqui, o impacto vai me doendo, ou o meu joelho, quando eu faço isso, isso gera muito impacto, eu não vou mais correr. Aí daqui a pouco você não corre mais, você perde essa habilidade, daqui a pouco você não vai mais andar de bicicleta, daqui a pouco você não vai descer a escada, daqui a pouco você vai estar lá, entendeu? Você acelera um processo no qual você não encara a agressão de frente, ativamente, simplesmente porque foi internalizado na sua cabeça que não dá. Que aquele grupo tem aquela crença daquela curva, mas aquele grupo é um grupo de especialistas que só olham aquele aspecto. Sobre que prisma que eles olham? Sobre o prisma de elementos aí, que está elementos externos. Então ele sempre estudou a coisa botando remédio e vendo, e não olhando as questões da vida, não olhando a vitalidade da pessoa, não olhando, não estimulando nela mecanismos de autorregulação quaisquer que sejam, só de uma maneira distante, por vezes, assim, faça exercício físico, ou seja, você bota lá, como assim, que qualidade de exercício físico? Qual, para quem, onde, quando, quanto, como praticar e como a pessoa vai começar a assimilar isso para que isso internalize na sua rotina de dia a dia, né? Como que a pessoa como é que vai acontecer isso? Como é que ela consegue? Agora, se ela consegue refletir por isso, olha, comecei a fazer isso na minha rotina, a coisa engrenou, foi difícil no começo, comecei a introduzir um exercício físico, uma prática de reforço para minhas pernas, que eu tenho uma artrose no joelho, comecei a introduzir determinadas coisas, com respaldo na literatura, por exemplo, isso que eu acabei de falar, reforço para as pernas, para dores nos joelhos, respaldo na literatura acima de tudo, é bom e ponto final. É simples falar isso? É claro que é. Agora, o que não é simples é fazer, é transformar a vida de uma pessoa para que ela realmente assuma, internalize e comece a fazer, porque é a constância que vai dar o resultado. E constância tem a ver com o quê? Educação. Só se ela percebe os sinais e sintomas. Porra, você estava subindo a escada assim, no começo ela faz aquela avaliação, dói aqui, dói lá, dói lá. Daqui a pouco já não dói aqui, daqui a pouco já não dói lá. E aí ela vai tirando as dores e vai melhorando e ficando o quê? O que tem na literatura, ficar mais forte. Não é condroitina com glucosamina, por exemplo. Todo mundo toma condroitina com glucosamina e faz um exercíciozinho para a perna bem fraquinho, com não sei quem que está fazendo, que não sei o que. Não, perna tem que fazer força. Tem que agredir, tem que pegar carga. Dentre outras conversas que a gente trabalha na questão de educação. Porque a gente sabe, como clínico, que acompanhou várias pessoas ao longo do trajeto, a gente sabe um trajeto que essa curva sobe. E se a gente sabe esse trajeto,
A telecomunicação serve para isso, pessoal, porque senão você nunca vai conseguir ver esse vídeo de uma maneira completa. Às vezes o bom do encontro humano é simplesmente o fato de a gente estar com a atenção ali. Isso é muito importante e a gente vai sentir falta disso cada vez mais. Ou seja, os encontros humanos para a gente estar com a atenção de vários reunida. Isso é muito poderoso porque quem fala naquele momento, seja eu, seja você com uma pergunta, ele traz a força do testemunho das pessoas, da atenção, do testemunhar, do acompanhar o raciocínio daquilo. Por isso que é legal o curso presencial também. Porque no curso presencial a gente bota uma roda, isso aí acontece dessa maneira. Então é uma coisa muito forte, muito bacana também. Mas eu estava falando da questão à distância. Isso dá para fazer à distância? Dá para fazer, mas não é lá essas coisas, não é muito bom. Tem live hoje e tal, mas assim, enfim, esse foi um parênteses, tem limitações. Mas para a pessoa conseguir ter o background de começar a pensar, para depois chegar num curso vivencial, presencial, e tu ter um background, para a gente já começar a conversar daqui de cima que eu digo, com essa estrutura cognitiva, filosófica, raciocínio, reflexiva, essa estrutura de narrativa já pronta para a gente começar a conversar sobre outros assuntos, começar a limpar aqueles assuntos. Então a gente vai estar organizado de base, vai ser mais fácil da base se comunicar. A base de informação, que é feita a partir, pode ser educação online, mas sem sombra de dúvidas, se o conteúdo é bom, se ele faz essa coisa desse gathering, essa coisa de tá together, daí a coisa é boa, galera. É isso que eu posso falar em relação a isso. Então, essa é a função, é aproximar a narrativa, a informação minha da de vocês da de mim, tá? Então, essa troca é legal. Se você quiser mandar uma pergunta ao longo de toda essa falação, bota aí no vídeo. Compartilha com alguém que acha que precisa. Respira fundo se teve muita história, muita conversação. Talvez seja. E se sair alguma coisa legal, compartilha. Não, mas para a gente conseguir comunicar, cara, coloca. Eu me esforço para responder as perguntas, tá? Para ver os contextos, para fazer as análises, entender onde é que vocês estão. Isso eu me esforço. E show de bola. Obrigado. Desculpa qualquer coisa. Hoje foi sobre telemedicina. Então, até a próxima.